João capítulo 14 diz assim, verso 4: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Verso 6: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser, ou senão, por mim. Vamos fechar os olhos e fazer mais uma rápida oração. Pai Santo, o Senhor sabe da nossa necessidade, da sua graça e da sua misericórdia. Nós somos miseráveis pecadores, mas nos atrevemos a dirigir nossas palavras e voltar nosso rosto para um Deus santo, tremendo, perfeito como o Senhor. Por causa do que Cristo fez naquela cruz, vertendo o seu sangue, temos acesso à sua majestade e à sua glória. E eu peço que seja propício a nós essa noite, e despeja da sua graça gloriosa, abundante, imerecida. Faz com que o teu Espírito trafegue entre nós, sonde mentes e corações, transforme, cure, liberte almas, salve pecadores aqui essa noite, que ninguém resista à sua vontade soberana e à sua graça irresistível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, presta atenção, eu vou procurar ser breve. Este texto que eu li é um dos textos mais conhecidos do mundo e um dos mais conhecidos da Bíblia. É um texto áureo, João 14, 6. Talvez ele é o terceiro texto mais conhecido. O primeiro, João 3, 16. O segundo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E talvez o terceiro, este. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu quero falar rapidamente a você de algumas coisas interessantes para a sua vida. Você sabe que com a queda do Muro de Berlim, em 89, surge então o pós-modernismo. O que o pós-modernismo propõe? Ele traz com ele outras três correntes filosóficas: o pluralismo, o humanismo e o relativismo. Essa é a ideologia filosófica do pós-modernismo, da era pós-moderna. O pluralismo, o humanismo e o relativismo. O que o pluralismo trouxe? O que traz? Qual é a sua proposta? O pluralismo traz a verdade que existem muitas verdades, muitos caminhos, muitos deuses. Temos um mundo plural, de verdades plurais, de religiões plurais, de muitos deuses, de vários caminhos que se podem chegar a um só caminho. Um mundo plural. Você tem uma verdade, outro tem outra. Você tem uma fé, outros têm outras. Várias fés, vários credos, várias igrejas, várias doutrinas, várias verdades, várias descobertas. Você tem uma descoberta, ela é verdadeira. O outro tem, ela também é verdadeira. A minha é, a sua também é, a do outro é. Todas são verdadeiras. Por quê? O pluralismo. Não existe mais uma única verdade. Não existe mais verdades absolutas. Existem várias verdades, vários caminhos, várias correntes, várias maneiras de pensar, vários métodos de se solucionar problemas, várias alternativas de encontrar paz, de encontrar consolo, de encontrar conforto, de encontrar segurança, de encontrar completude, de encontrar prazer. Tanto um como o outro é válido. Não existe mais um pensamento único, objetivo e definido.
Ao invés disso, existem vários. Mas eles se divergem entre si? Se divergem. Mas todos eles conduzem para um ideal e para o fim que cada um deseja. Então o pluralismo prega isso. Prega que não há diferença de deuses, né? Aliás, não há problema com a diferença de deuses. Você tem um Deus, o seu é verdadeiro. Eu tenho o meu também é verdadeiro. Logo, seguir Buda está correto. Seguir Maomé também está correto. Seguir Confúcio está correto também. Hare Krishna também está correto. Alonso, Allan Kardec. Todos são deuses, todos levam a um Deus Pai. Todos esses caminhos estão corretos. Porque vivemos num mundo plural. O prazer pode ser encontrado em qualquer lugar. Para alguns, o prazer vai ser encontrado na natureza. Para outros, nas drogas. Para outros, no casamento. Para outros, no segundo, terceiro casamento. Para outros, na bigamia. Para outros, na poligamia. E todos são formas de prazer. Por quê? O pluralismo traz isso. A outra corrente filosófica do pós-modernismo é o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo tirou a divindade do trono, tirou Deus do seu trono, do seu lugar. Ela chutou Deus e colocou o homem. O homem é o centro do universo. O universo gira em torno do homem, em favor do homem. Tudo que é feito no cosmos é para agradar o homem, satisfazer o homem. As organizações mundiais, os grandes órgãos mundiais, tudo que é feito, as leis que são aprovadas, promulgadas, sancionadas, são em torno de trazer ao homem felicidade, completude, prazer, realização. Você vive num mundo antropocêntrico, um mundo que gira em torno do homem. Então a indústria cinematográfica, tudo que ela produz é em torno do homem, tem como a figura principal o homem. A teledramaturgia, tudo gira em torno do homem. As artes cênicas, a literatura, tudo que é feito é para agradar, dar prazer, satisfazer o homem, endeusar o homem, colocá-lo no topo, colocar como fim máximo de tudo e de todos. O homem, você vê vários aspectos, né? O entretenimento, a indústria da tecnologia. A tecnologia trabalha para quê? Para dar ao homem conforto, para dar ao homem o máximo de prazer que ele possa extrair desse mundo. E assim você vê todos os meios de comunicação, todos os órgãos sociais, toda a cultura, ela está convergindo na pessoa do homem. O mundo, então, é um mundo antropocêntrico. O universo é um universo antropocêntrico, é um universo humanista. A terceira corrente que o pós-modernismo trouxe é a pior de todas, o pior filho do pós-modernismo, é o relativismo. O que é o relativismo? A verdade absoluta que não existe, verdades absolutas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Depende do ponto de vista e da circunstância com que cada coisa ocorre. O relativismo ensina que não existe valores absolutos, verdades absolutas, caminhos absolutos. Vivemos num mundo relativizado. O que para mim é mal, para você pode não ser. É relativo. O conceito de certo ou errado, de bom ou mal, foi relativizado. Por isso se mata, se estupra, se aborta, se estrangula, se divorcia, se casa, porque essa questão moral ficou relativizada. Então hoje você vive numa sociedade que relativizou tudo, onde não há valores absolutos, não há verdades absolutas, não há credos absolutos, não há religiões absolutas, não há deuses absolutos, não há fé professada absoluta. Tudo depende do ponto de vista pessoal, da circunstância e do contexto que cada um ocorre. Nossa, mas aquilo que você fez foi feio. Não, feio para você, para mim foi bonito. Aquele ato que você cometeu foi um ato perverso. Não, esse negócio de perverso é relativo. Na sua ótica é perverso, na minha não é.
relativo. Então, vivemos num mundo assim, onde leis são aprovadas ou desaprovadas. Países, nações, estados se divergem entre si nas suas leis, por causa de contexto e de cultura. Faz com que as situações morais sejam relativizadas, como aborto, eutanásia, como suicídio, estupro, pedofilia, ideologia de gênero, divórcio, segundo casamento, homossexualismo, lesbianismo. Tudo isso pode ser aprovado em nome do relativismo. Porque afinal, vivemos numa sociedade que não tem valores absolutos. Uma sociedade plural, humanista e relativista, fazendo do homem moderno uma besta, um animal sem identidade e sem forma, sem valores, pluralista e centrado em si próprio, fazendo a sociedade nossa moderna a pior que já existiu em todos os tempos. Porque uma sociedade, uma empresa, qualquer órgão que não tem valores e verdades absolutas, degrada, definha, dilui, míngua, morre, extingue. Esse é o contexto que nós estamos vivendo, o pós-modernismo. E o pluralismo, relativismo e humanismo estão em todos os campos da sociedade. Estão dentro das universidades, estão nos hospitais, está na política, está nas religiões, nas ciências, está instalado em todos os setores da sociedade, fazendo o homem moderno ser o que ele é. Por que eu estou falando isso? Porque eu abri a Bíblia. A Bíblia é um livro absoluto. A Bíblia tem verdades absolutas. A Bíblia tem um Deus absoluto, que enviou o seu Filho, o Cristo absoluto, que vai de encontro contra essas correntes filosóficas do pós-modernismo. Vai contra o humanismo, que colocou o homem no centro. O universo não é antropocêntrico, é teocêntrico. Deus é o centro do universo. O pluralismo traz o politeísmo, uma multiplicidade de divindades e de deuses. A Bíblia traz o monoteísmo. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E a Bíblia traz uma verdade absoluta, as Sagradas Escrituras. A Bíblia não apoia nem o relativismo, nem o pluralismo, nem o humanismo. Aonde eu quero chegar antes de eu entrar no texto? Não é novidade para ninguém que nós vivemos na pior geração de todas. A geração mais imoral, mais degradante, mais perversa da história. Por conta do pós-modernismo ter dominado todos os campos da sociedade, o homem se tornou o animal que ele é. Eu vou ler algumas coisas para você, alguns dados aqui, e você vai ver. Por mais que o homem se desenvolva, por mais que ele se torne sofisticado, por mais que as ciências alcancem o grau de conhecimento inimaginável antigamente, ela não está trazendo mais felicidade, paz e sossego para o homem. A paz é algo que o homem mais procura. A paz é algo que o elemento, o sentimento mais procurado em toda a história da humanidade. Todavia, o homem segue sem paz. Desde que o edifício das Nações Unidas foi erguido em 1948, com o propósito de proclamar paz mundial, já tivemos dezenas, centenas e milhares de guerras em todo o mundo. O mundo está em guerra agora. As fronteiras dos países do Oriente estão em guerra agora. O Estado Islâmico está em força total, disparando e iniciando guerras. Temos guerras civis, guerras santas, guerras frias. O homem não encontrou a paz. A tecnologia deu ao homem estradas e caminhos para ele trafegar como nunca. Desde a instituição do Império Romano, onde o Império Romano tentou instalar Pax
romana, a paz romana, criou-se as estradas mais sofisticadas da época, que duram até hoje. E depois dessas estradas, você encontra as mais belas freeways na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então você vê as rodovias, os caminhos, as estradas mais belas, que ligam o homem de uma parte a outra, em todas as partes do mundo. O homem conseguiu construir lindas estradas, mas ele perdeu o rumo, ele perdeu o caminho. Ele não sabe para onde ir, nem sabe para onde vai. O homem aprendeu a dominar o fogo na época da pré-história. A combustão, ele aprendeu fazer o fogo e aprendeu a dominar o fogo. Hoje, o fogo é um poderoso agente para o homem. O homem detém o poder do fogo. No século 12 a.C., chamada a Era do Ferro, o homem aprendeu a dominar o ferro, o metal, aprendeu a fazer armas de guerra, e aprendeu a armar um exército, e dominar e conquistar com ferro. O homem aprendeu a dominar o vapor, na Era do Vapor, ou a época da Revolução Industrial. E o homem domina o vapor, a água que ferve, e ele, através disso, constrói gigantescas empresas. O homem aprendeu a dominar a água, faz uso da água como nenhuma outra geração, faz da água um elemento excepcional, sensacional. O homem aprendeu a dominar a energia atômica, a energia nuclear. Ele tem armazenado no mundo energia nuclear suficiente para destruir o mundo milhares de vezes. Você vê o efeito, por exemplo, da bomba atômica em Hiroshima, Nagasaki, o estrago que fez. Então o homem hoje sabe fazer mísseis com ogivas nucleares que podem fulminar o mundo. O homem aprendeu a dominar a energia nuclear, a energia atômica. O homem avançou. Quem diria que hoje num celular você poderia fazer uma transferência bancária, você poderia pagar uma conta de água, luz e de telefone através do seu celular? Quem diria que você podia se conectar com o mundo inteiro dentro do seu quarto? A revolução eletrônica, a internet. O mundo está mais sofisticado, a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu. Hoje o homem possui conforto, prazer, como nunca antes na história. Nós tivemos grandes descobertas, com grandes cientistas, Isaac Newton, com as suas 3 leis, Albert Einstein, com a teoria da relatividade. Nós tivemos, a ciência conseguiu grandes avanços na medicina. O primeiro transplante de coração foi feito no Brasil. Nós vemos o avanço tecnológico, científico, e o homem conseguiu solucionar muitos problemas. Mas tem uma coisa que o homem não conseguiu fazer. Tem uma coisa que os filósofos não conseguiram. Os grandes mestres não conseguiram resolver. Eles não conseguiram. Buda não conseguiu solucionar isso. Confúcio não conseguiu. Maomé não conseguiu. Dalai Lama, Mahatma Gandhi. Esses homens não conseguiram. Os Césares Augustos não conseguiram. A tecnologia não conseguiu. Ser algum não conseguiu. Que é resolver o problema da maldade do homem. O mal no coração do homem. A maldade no coração do homem. Albert Einstein disse: é mais fácil desnaturar o plutônio do que tirar o mal do coração do homem. É mais fácil fazer um leão comer alface, se tornar herbívoro, do que tornar o homem bom. Eles não conseguiram. E essas perguntas assolam a humanidade desde que ela existe. Porque o primeiro problema é o mal do ser humano. Por que o homem é mau? Por que existem guerras? Por que existem mortes? Por que ninguém consegue solucionar isso? Nós não podemos fazer vista grossa a essas coisas. Nós vivemos uma realidade. Apesar de desfrutar de conforto, tecnologia, prazer, ninguém conseguiu diminuir as tragédias sociais. Ninguém conseguiu resolver o problema do mal do ser humano. De onde ele vem? Por que o homem é mau? Por que ele estupra? Por que ele mata? Por que ele rouba? Por que ele trapaceia? Por que ele mente? Por que ele trai? Por que ele adultera? Da onde o mal veio? Da onde ele surgiu? Por que ele assola o homem? Por que o homem passa pestes e flagelos? Como resolvê-lo? Eles não conseguiram resolver. Por mais que o mundo passe por todo esse avanço científico e tecnológico,
nós não conseguimos resolver o problema do homem. Só no estado de São Paulo, no ano de 2013, foram feitos 400 mil divórcios registrados em cartório. Apesar de toda a tecnologia, apesar de todo o desenvolvimento, a família está sendo destruída. A revista VIP, ela publicou que 72% dos homens já foram infiéis aos seus cônjuges e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. A revista Veja publicou que o divórcio aumentou 51% na meia-idade. Você está vendo a destruição da família. Só em São Paulo, 400 mil divórcios em cartório. Adultérios, traições, chegando a quase a casa dos 80%. 40 crianças sofrem abuso sexual a cada 10 minutos. 40 crianças sofrem de pedofilia a cada 10 minutos. Morrem aproximadamente no mundo 4.500.000 pessoas por dia. Morrem aproximadamente 54 milhões de pessoas por ano. Existe um suicídio no mundo a cada 40 segundos. Desde que eu comecei essa pregação, quase 100 pessoas já se suicidaram. O país campeão em suicídio é a Letônia. Países onde tem a maior renda per capita do mundo, Noruega, Suécia, Dinamarca, são campeões de suicídio. Só nos Estados Unidos da América, 300 mil pessoas se suicidam por ano. O Japão está entre os países, entre os 10 países, que mais tem taxa de suicídios, de suicidas. São países de primeiro mundo. Países que gozam de conforto, tecnologia, riqueza e prazer. Mas o homem não conseguiu solucionar isso. A tragédia das guerras, a tragédia das mortes, a tragédia das pestes. 1/3 da população mundial passa fome. A Organização Mundial de Saúde prevê que em 2020, a depressão, a ansiedade e o estresse, toda a humanidade possuirá pelo menos um desses 3. E a maioria, os 3. A depressão, ela tomou o título da doença do século. Os antidepressivos estão na categoria dos remédios mais vendidos do mundo. E eles têm dominado a nossa vida. Até 2020, nós seremos um mundo estressado, deprimido e ansioso. Você vê que eles não conseguiram. Apesar de todos os avanços, de todas as terapias, de todos os psicotrópicos, de toda a tecnologia, de todos os tratados de paz, o homem não está melhor, o homem não consegue. E eles não conseguem responder a esses problemas. O mal do homem. O segundo problema é o sofrimento humano. Primeiro, a maldade do homem. Olha os números que eu disse. Esses números revelam a maldade do homem. Segundo, esses números revelam o sofrimento do homem. Apesar das ciências ter feito grandes avanços, a medicina ter grandes avanços, e nós temos recursos e condição para aliviar a dor do homem, para trazer alívio ao sofrimento, para dar a ele mais um pouco de condição de viver bem na terra, nós vivemos num mundo sob a penúria, a dor, a tristeza, pânico, depressão, melancolia. Domina o mundo. É um mundo que passa por sofrimento, pestes, epidemias uma atrás da outra, tragédias naturais, catástrofes. Vivemos num mundo assolado pela dor e pelo sofrimento. Quando o sofrimento não é físico, causado por fome, por doença, por peste, por crime, o sofrimento é emocional, o sofrimento é moral, é o sofrimento causado por abandono, tristeza, baixa autoestima, complexo de rejeição, de inferioridade, tornando o homem um sofredor, mesmo com todo o avanço psicológico, científico. E o terceiro problema é a morte. O homem não sabe lidar com a morte. Parece que a tecnologia, Hollywood, faz de tudo para parecer que nós não vamos morrer.
Parece que quando você pensa nos atores, você pensa que Christopher Reeve está vivo ainda, que ele é o super-homem, que ele tem 30 anos, é musculoso, bonito. A impressão que passa é que somos imortais. Ninguém pensa na morte. Ninguém sabe, ninguém se preocupa com a morte. Parece que ninguém vai envelhecer, parece que ninguém vai morrer. Mas 50 milhões de pessoas morrem por mundo. Se você não concorda comigo no que eu falei até agora, pelo menos em uma coisa você vai concordar. Todos nós aqui um dia morreremos. E como vai ser? Você está preparado para a morte? O homem não soube responder isso. Como lidar com a morte? Qual o antídoto para a morte? Como se preparar para a morte? O que será depois da morte? Para onde iremos depois da morte? Você sabe como lidar com a morte? Você tem feito planos para a sua morte? Será que você não pode morrer essa semana ainda? O que vai ser depois que você morrer? Onde vai estar o seu corpo? Onde vai estar a sua alma? O que será depois da morte? As ciências não resolveram isso. Os filósofos não conseguiram resolver. Eles não conseguiram. Bertrand Russell disse que o mal do homem está no coração do homem. E é do coração que tem que ser tirado. O sofrimento, o mal e a morte. Como lidar com isso? Como viver no mundo com... Querido, você não está vivendo no Play Center. O mundo não é o Hop Hari Play Center, Las Vegas. O mundo é uma selva. É um campo de batalha. Enquanto estamos aqui, tem mísseis sobre a nossa cabeça. Enquanto você está aqui, tem gente sendo morta, estuprada, violentada, assassinada, asfixiada, estrangulada, decapitada. Leis espúrias estão sendo assinadas, divórcios, abortos. Só nos Estados Unidos, 4 milhões de crianças são assassinadas todos os anos no ventre das suas mães. É o país campeão mundial em aborto. Você vive numa guerra. O homem é mau, ruim. E eu vejo que as religiões não conseguiram resolver isso. Maomé com o Alcorão, aliás, incita a violência. Não resolveu. Confúcio não resolveu, porque nós tivemos Mao Tse Tung, nós tivemos o comunismo chinês. Não resolveu. Lenin, Marx, Stalin, não resolveram. Olha o banho de sangue que tivemos com o comunismo. A Segunda Guerra Mundial ceifou 100 milhões de almas, de vidas. É a era do sangue, é a era da maldade. E parece que quanto mais sofisticado o homem se torna, mais tecnologia, mais avanços, mais pior ele fica, mais depressivo, ignorante, doente ele fica. Onde está a resposta? Como encontrar o problema? Como resolver solucionar o problema do mal? Como solucionar o problema do sofrimento? Como lidar com a morte? Como encontrar paz? Como encontrar completude, realização? Como encontrar razão para a vida, significado da vida? Como? O mundo está como está por causa, uma das razões é o relativismo. O relativismo, o pluralismo, o humanismo. Eu vou te dar a resposta. João capítulo 14 tem a resposta. É o texto que eu li. Você leu que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você viu o artigo que Jesus usou? Jesus usou o artigo definido. Eu sou o caminho. Jesus não usou o artigo indefinido. Eu sou um caminho. Se Jesus tivesse dito, eu sou um caminho, o pluralismo, o humanismo e o relativismo tinha razão de ser. Porque ele é um dos vários caminhos. Mas quando Jesus emprega o artigo definido eu sou o caminho, ele exclui todos os outros caminhos. Ele está dizendo que eu sou o caminho. Ele está dizendo uma verdade absoluta, uma fé absoluta, um caminho absoluto, um Deus absoluto. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Ele quer dizer, eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou o único que pode levar a divindade máxima
que é Deus Pai. A resposta se encontra naquela cruz, no Salvador. Aumenta aqui o retorno, por favor. Se encontra no Salvador. Eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está querendo dizer assim, que toda a humanidade, olha aqui, todo o mal da humanidade, todo o sofrimento do homem, a morte, todas as estradas, todos os caminhos, todos os homens, todos os seres, devem convergir em um só lugar, em uma só pessoa, em uma só obra, em um só lugar, no Monte Gólgota, no Monte da Caveira, em uma só pessoa, Cristo, o Filho de Deus, em uma só obra, a cruz de Cristo. Ele é a resposta, Ele é o único e verdadeiro Deus, Ele tem a única e verdadeira verdade, Ele tem a solução. Como o mal pode ser exaurido, como o mal pode ser erradicado, extinto do coração do homem, porque Jesus disse, do coração do homem é que vem o mal, os adultérios, os assassinatos, as maldades. Como? Naquela cruz, Ele levou o mal do homem, Ele levou o pecado do homem, Ele levou a tirania, o ódio, Ele levou os crimes do homem. O mal só pode ser solucionado na cruz de Cristo, naquele sacrifício, repousando sobre aquele homem, o sofrimento. Como o sofrimento pode ser evitado? Como o sofrimento pode ser solucionado? A cruz também resolve. Ele padeceu em nosso lugar, Ele carregou a cruz, Ele sofreu, Ele foi flagelado, para que eu tivesse conforto e alívio nessa terra. Mas não só isso, sabemos que o sofrimento não vai ser erradicado aqui nessa terra. Ele nos deu novos céus, nova terra, novos corpos, onde o sofrimento será totalmente extinto. E a morte? A morte. Como resolver a morte? Acabou? Findou? Não. No terceiro dia, Cristo ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança, que o mundo, que a vida não termina numa tumba gelada, que a vida não termina após a morte, que há uma vida depois da morte. Como? A ressurreição de Cristo garante que nós, ainda que sofremos uma morte violenta no trânsito, ainda que tomarmos um tiro, ainda que sofrermos um infarto ou morrermos de velhice, nós ressuscitaremos, assim como Ele ressuscitou. A morte não tem última palavra. O apóstolo Paulo diz: morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Porque Cristo venceu a morte, Cristo enfrentou ela de rosto erguido, e Cristo na cruz matou a morte. E agora, nós temos a solução para o mal, nós temos a solução para o sofrimento, nós temos a solução para a morte. Cristo, o madeiro, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Querido, eu vou te dizer qual que é, em uma palavra, qual é a causa de todo o mal humano? Pecado. É o pecado. O que é o pecado? A palavra grega para pecado é harmartia. Sabe o que quer dizer harmartia? Errar o alvo, sair do caminho, perda do alvo. O homem sofre porque ele deu as costas para Deus, porque ele saiu do caminho que Deus designou, porque ele perdeu o norte, ele ficou desorientado, desgovernado, ele saiu do caminho. Isso é o pecado. É do pecado que se origina a morte, é do pecado que se origina o suicídio, é do pecado que vem o roubo, é do pecado que vem o ódio, a vingança, a mentira, a traição. É do pecado. Perdeu o alvo, saiu do caminho. É aquele trem nos trilhos que saiu, se desgovernou. Agora, qual é a solução para o homem? Voltar para o caminho, voltar para o alvo, voltar
voltar para o plano original. E como eu volto? Filipe fez essa pergunta: onde é o caminho? Aonde está o Pai? Como regressar às bases? Como voltar para os fundamentos? Aonde Ele está? Qual é o caminho? Qual é a resposta? Qual é o método? Então Jesus dá a resposta cabal. Filipe, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém, olha só, ninguém, nenhuma raça, nenhuma espécie, nenhuma religião, nenhuma etnia, nenhum povo, nenhum credo, nenhum jovem, criança, idoso, casado ou solteiro, nenhum deles pode ir ao Pai, pode ter vida eterna, pode ter o perdão dos pecados, pode ressuscitar dos mortos. Nenhum deles pode, a não ser por mim, a não ser através de mim, Cristo. Mas quando falamos Cristo, o que temos em mente? Há muitos Cristos, há muitos meios. Jesus disse assim: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quando Ele for levantado. Quando que Ele foi levantado? Quando Ele foi pregado naquele madeiro, colocado no buraco, com cordas, Ele foi erguido, Ele foi levantado. Neste ato, Ele atraiu todos a Ele. Tinha uma placa escrita em cima, pregada lá, que Pilatos mandou pregar: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Estava lá: Jesus isten Kyrios. Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei dos Judeus. Por que tinha aquela placa? Eram as 3 línguas da época. O latim, a religião oficial do império. O grego, o inglês da época, a língua universal. E o hebraico, a língua da religião, a língua dos judeus. Quando Cristo foi levantado, naquela cruz, meu irmão, Ele chamou gregos, romanos, judeus, pobres, ricos, asiáticos, europeus, sul-americanos, norte-americanos, e os atraiu para Ele. Ou seja, a resposta que a ONU precisa, a resposta que Freud, Lacan, Carl Rogers, Sullivan não conseguiu dar, a resposta que Newton, nem Einstein, nem nenhum filósofo, nenhuma religião deu, Cristo deu na cruz. A resposta para o mal, para a morte, o sofrimento, a harmonia, o perdão, a redenção se encontra no alto daquele madeiro. Na cruz bendita de Cristo. Ela é o caminho, ela é a solução, ela é a verdade, ela é a completude, ela é a paz, ela é a realização, ela é a resposta para a pergunta, ela é o encontro, ela é voltar-se para os trilhos. A cruz. Mas por que a cruz? Porque o mal se originou do pecado de Adão, nossos primeiros pais. Nós herdamos a transmissão de Adão, e toda a raça humana herdou esse vírus chamado pecado. E o pecado assolou a humanidade e traz todos os males que você vê. O único antídoto para o pecado, a única arma que estanca o pecado, neutraliza, paralisa os seus efeitos devastadores, é a cruz. Por que a cruz? Porque naquela cruz, Deus se tornou homem, carne e osso. Ao se tornar homem, Ele assume o nosso pecado, nossas maldições. E ao assumir o pecado, Ele paga pelo pecado, morrendo na cruz. E uma vez que Ele se torna homem, recebe o pecado, que é a culpa do homem, o mal que assola o homem, que vem do pecado, e Ele paga por ele na cruz. Sabe o que Jesus faz? Neutraliza o poder do pecado, desfaz
a obra do pecado, trucida com o pecado. Então ele consegue estancar, então ele consegue neutralizar, paralisar. Agora, no alto daquela cruz, como diz João Calvino, na cruz, ele vai dizer lá: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Calvino diz que ele balbuciou seu nome na cruz. 2000 anos atrás ele viu você, ele olhou para você, ele conheceu você no ventre da mãe, viu sua formação, conheceu sua infância, sabia que você estaria aqui hoje. Balbuciou seu nome dizendo: eu morri por ele, eu derramei meu sangue por ele, eu posso estancar o mal da vida dele, eu posso salvar a vida dele, eu posso perdoar os pecados dele, eu posso dar vida eterna a ele. Ele não precisa sofrer dessa maneira, ele não precisa ser mal dessa maneira, e ele não precisa morrer e ficar morto. Agora, como eu alcanço os benefícios da cruz? Como? Reconhecendo o meu pecado, lançando a minha fé naquele madeiro sangrento, naquele Salvador bendito, me prostrando aos pés daquele monte, daquela cruz sangrenta, e dizendo: foi por mim. Eu lanço a minha esperança naquela cruz, lanço o meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, minha vida, minha família, meus negócios, naquele sacrifício. Eu creio em Jesus, eu creio na morte dele, eu creio que ele ressuscitou dos mortos, eu creio que ele levou o meu pecado, eu creio que ele perdoou o meu pecado, eu creio que ele me deu vida eterna, eu creio que ele estancou o mal do meu coração, eu creio que ele tirou a culpa do pecado que estava sobre meus ombros, eu creio que ele me justificou dos meus pecados, tirou minha culpa, meu crime. Eu sei que ele refreou o poder do pecado que me mataria. Eu creio que enquanto eu viver aqui, ele me ajudará, e que quando eu morrer, eu não temo. Davi respondeu isso quando ele escreveu o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que Davi fala, o termo que ele usa ali? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi está dizendo: ainda que a morte chegar, quando ela vier, num acidente de carro, no infarto, de velhice, de morte natural, eu não temerei. Para onde eu estarei, aonde eu irei, o que será feito de mim, eu não temerei. Por quê? Tu estás comigo. Tu farás a travessia da morte para outra vida comigo. Deus estará esperando você, quando você morrer, para dar a mão para você e conduzir o seu espírito até Deus Pai. Não temas a morte. Essa é a resposta para o mal. Eu posso dormir hoje em paz. Eu não vou temer quantas bombas vão ser lançadas, o preço da gasolina amanhã. Eu não vou temer, meu irmão, a dificuldade financeira. Eu não vou temer se a morte vier bater na minha casa. Eu sei que Ele está comigo. O meu coração goza de paz, porque Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa do Pai há muitas moradas. Quando eu for e estiver preparado, voltarei outra vez, para que onde estou, estejais vós também. Ele nos deu a paz. Ele resolveu o problema do sofrimento, o problema do mal e a morte. Querido, o mundo pode estar plural, nós não, somos monoteístas. O mundo pode estar humanista, nós somos teocêntricos.
O mundo pode ser relativista. Nós somos absolutos. Quem crê num Deus absoluto aí diz amém. Cremos num Deus absoluto, que mandou um Filho absoluto, para um sacrifício absoluto, uma morte absoluta, mas uma ressurreição gloriosa dos mortos, num corpo glorificado. Ele ocupa a mais alta patente do universo. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o nosso general, o nosso capitão. Ele está sentado em cima das nuvens, dos mais altos céus, num trono de glória. Só que tem um negócio: o céu é perfeito, perfeito, mas Gustavo, ele é incompleto. Falta você lá, falta eu, falta vocês. O que ele está fazendo sentado lá? Esperando a nossa chegada. Aqueles a quem ele resgatou, aqueles a quem ele remiu, aqueles a quem ele comprou, estarão com ele um dia, para sempre. Essa é a solução para o mal, para o pecado, para o sofrimento, para a morte. É a solução da humanidade. Esse é o antídoto. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Você sabe falar com Deus? Fala com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós carecemos da sua misericórdia. Você pode derramar suas lágrimas diante dele. Obrigado, Jesus bendito. Espírito de Deus, esteja entre nós. Toca nesses corações, Santo Espírito. Constrange-os, comove-os, consola-os, conforta-os, Santo Deus. Há almas aqui abatidas, tristes, desencorajadas, mas encontra essas almas. Traz alívio para a sua dor, para o seu sofrimento. Traz razão para o seu viver, significado para a sua vida. Traz segurança na hora da sua morte. Meu irmão, você acredita que Deus pode falar com você? Eu vou pedir para que Ele fale com você. Eu vou pedir para que Ele te dê uma palavra. Eu vou pedir para que o Espírito dele sopre algo no seu ouvido, no seu coração, para que ele te dê certezas, bases sólidas, onde você possa se encontrar seguro. Ouça a voz de Deus aqui nesse local. Senhor, fala com essas pessoas. Espírito de Deus, fala com essas pessoas. Fala com essas pessoas.